Fala Manolos e Manolas, Felipe Pardo na área com mais um vídeo pra vocês. E olha quem eu trouxe pra vocês hoje, galera, Daniel Araújo, pastorzão! De novo! É a segunda vez aqui já no canal, né, Dani? Que legal! É isso aí! Legal, gente. Bom, então eu trouxe o pastorzão hoje aqui porque a gente vai ter uma tag daqui a pouco, mas antes a gente vai bater um papo aqui. Queria pedir pra você já se inscrever no canal, se principalmente você gosta aqui do pastorzão, do Dani, já se inscreve, deixa o seu like, né, Dani? Com certeza. Você assiste o meu canal, Dani? Assisto, grande Felipe, né? Se nem o Dani assiste, então não precisa escrever não. Eu assisto, escreve aí. Dani, eu queria entender um pouquinho mais de você, como é que funciona essa questão aí de humor gospel, né? Como é que você começou e tal, né? Como é que o pessoal entender, conhecer, quem não te conhece ainda, quem ainda não conhece o pastorzão, conhecer, entender, às vezes conhece, entender um pouco melhor também. Então, eu sempre gostei de humor, né? E eu sou filho de pastor, sempre dentro da igreja, nunca tive fora da igreja. Eu já gostava de humor antes, eu fazia umas gracinhas e tal, mas eu sempre levava bronca dentro da igreja. Não pode brincar, as coisas de Deus são sérias. Tem que respeitar, né? Mas eu sempre tive essa questão de humor e de gostar muito de comédia, assistia comédia, gostava bastante de seriados. 4 anos, quase 4 anos e meio já que eu faço humor. Tinha alguma coisa na internet, mas era muito pouco quando eu comecei, né? Foi um dos primeiros, né? Sim, sim. E tinha pouca coisa, o que tinha era mais associado à música, né? Era bastante brincadeira com música, então eu lembro os únicos vídeos que eu lembro de humor mesmo, de alguém que é cristão, era o Jonathan mesmo, que ele fazia algumas sátiras de músicas gospel e tal. Ele não tinha sketches ainda, a gente começou quase na mesma época. É difícil fazer humor pra crente, é difícil, bem difícil até hoje ainda. Qual a dificuldade você encontra, assim? A gente já vive o politicamente correto aqui no Brasil, então fazer humor já é difícil no Brasil. Aí o politicamente correto dentro da igreja fica 10 vezes mais complicado e mais difícil. O pessoal não entende brincadeira, essas coisas assim. Porque tem a leitura, né? O crente ele tem uma coisa na cabeça dele que evangelizar, a única forma de evangelizar é o método que ele aprendeu dentro da igreja, que é usando a Bíblia, usando os termos que ele aprendeu dentro da igreja. Só que o evangelista, ele fala a linguagem de quem tá fora. Se eu não falar a linguagem de quem tá fora, a pessoa não vai entender. Sim. Então, o apóstolo Paulo fala, me fiz de louco pros loucos. Sim, tem humor que se eu fizer dentro da igreja, o pessoal vai entender, mas se eu fizer para fora, as pessoas não vão entender. Eu já recebi convite para fazer humor fora da igreja, eu já recebi convite para gravar até seriado na televisão. Uau! E eu não aceitei, porque eu tenho um propósito, né? Só que eu sei que o meu propósito não é fazer humor para crente, porque eu tenho plena convicção que o crente não precisa de humor gospel, porque nós temos a alegria da salvação. Mas se a gente parar para pensar, o povo cristão era para ser o povo mais feliz e nem sempre é. Nem sempre é. Tem muita gente que dentro da igreja mesmo não consegue sorrir, não sabe sorrir, não tem tolerância. E quando eu conheci o Cláudio Duarte um tempo atrás, assim, eu falei, meu Deus, é isso, cara, assim. Foi ele que dá pra juntar. Inspirou, assim, você? Um dos caras que eu gostei muito quando vi. Sim. Que juntava a palavra com a parte bem-humorada e de uma forma acessível de falar também, porque a gente quer que o sistema continue sempre igual, mas as nossas crianças de hoje são diferentes, os jovens de hoje são diferentes, então não é a questão também só de trazer o mundo para dentro da igreja, mas a gente entender o contexto que a gente vive. Verdade. E hoje o contexto é de internet, de coisa rápida, o pessoal quer coisa rápida, quer conseguir entender, não adianta eu querer falar difícil, eu querer falar sério com quem quer se divertir, eu preciso também buscar a linguagem das pessoas, porque eu já também não sou um jovenzinho, né? Eu já sou casado, tenho 32 anos, tenho uma filha. Tem algumas coisas que o jovem e o adolescente gostam na internet, eu já não gosto, né? Minha filha, esses dias, instalou Minecraft no meu celular, eu falei, meu Deus do céu, minha filha com 5 anos, e eu nunca sequer nem entrei no jogo. Então,
você ser um total ignorante de algo, né? de um assunto te limita, né? Então eu acho que hoje o jovem está muito antenado. Na minha época, quando eu comecei a aprender a tocar, era muito mais difícil. Hoje qualquer um quer tocar um instrumento, ele acha conteúdo gratuito na internet. Verdade. Então a gente também tem que avançar e se reciclar dessa forma. Sim. Não dá para ficar parado no tempo. É uma ferramenta, né? E eu vejo que o humor é uma ferramenta que é muito efetiva, porque muita gente manda mensagem assim, falando, tava pensando em me suicidar, tava com depressão, tava com síndrome do pânico, tava desanimado, não queria sair do quarto pra nada e fui liberto através de um vídeo de humor. A gente tem que refletir Deus o tempo inteiro e eu acho que não tem um rótulo pra isso. Sim. Nós somos diferentes. Se todo canal for igual, se toda igreja for igual, se todo pastor for igual, a gente não consegue alcançar as pessoas. É isso aí. Eu nunca saí da igreja, então é muito mais fácil uma pessoa que teve uma experiência fora da igreja alcançar quem está lá fora do que eu. Então eu não questiono quando alguém vai buscar alguém num lugar que eu nunca fui. Eu simplesmente torço e oro para que a pessoa realmente seja diferença naquele lugar. Com certeza. E o meu chamado, há um tempão, eu entendi que o meu chamado era evangelizar crente, porque eu era um crente que precisava ser evangelizado, porque eu sabia muita coisa de Bíblia, sabia muita coisa de usos e costumes dentro da igreja, mas eu não tinha uma experiência com Deus. E se você buscar a experiência com Deus, você vai ver que em tudo existe a alegria, em tudo existe o amor. Amém. E o humor também é uma faceta e uma parte do amor, né? Porque quando Jesus fala que nós temos que ser úmidos, né? A gente não pode ser seco, senão uma terra seca não consegue receber, né? Não consegue produzir, né? Então essa palavra de umidade, humildade, tudo isso vem de humor também. Sim, a palavra humor vem da palavra humildade também, né? É a questão de abrir a mente e entender que Deus é tão perfeito que tudo que Ele fez é para servir a Ele. Uau, que legal. Fala, manolas e manolas, e aí, tá curtindo o papo? Esse vídeo ficou tão legal que eu resolvi fazer a parte 2 dele. E o Pastorzão vai participar de um desafio muito legal comigo. Então se você já quer ver esse vídeo, estoura o botãozinho do like aqui. Assim que esse vídeo chegar a 1000 likes, eu já vou liberar a segunda parte pra você, tá bom? Arrepia nesse like e a gente se vê, até mais. Se inscreve no canal. Tchau, tchau!